Não tem o ser humano que não se renda a uma bela paisagem natural, seja olhando o mar ou avistando um horizonte nas montanhas, como essas que a gente tem aqui no Vale do Paraíba. A beleza da natureza encanta o ser humano e está presente de diversas formas na arte, inclusive na fotografia. E para falar da importância dos nossos biomas brasileiros e da fotografia e a valorização e a preservação do meio ambiente, a gente chama aqui no estúdio o fotógrafo Ricardo Martins. Seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo, uma honra. Premiado fotógrafo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, como é que você começou na fotografia? Desde criança, assim, né? Primeiro eu falo que a natureza entrou na minha vida, depois foi a fotografia que entrou, né? Eu descobri a fotografia com 10 anos de idade, a máquina fotográfica em si, porque na verdade eu já ia para o meio do mato e já ficava observando aqui aquelas luzes, formas, isso já é fotografia, né? A gente fotografa com o olhar primeiro, isso é importante falar. E depois vem a máquina fotográfica. As pessoas se preocupam muito com o equipamento, mas o principal está no seu olhar, né? E me conta aquela história da cobra, da cobra de cipó, que você tirou a cipó. primeira foto. Com 10 anos de idade, na Mata Atlântica de Ubatuba, que eu brinco que foi a Mata Atlântica que me ensinou a fotografar, né? E tinha uns lagartos teius que estavam tomando sol na beira da mata, e eu ia todo dia lá olhar, observar eles de manhãzinha. E um dia eu vi a máquina do meu pai, estava em cima de uma mesa, uma Olympus, e me deu um estado de pegar aquela máquina e de ir fotografar, não sei o porquê, né? Veio isso para mim, assim, muito forte. Peguei aquela máquina, eu fui tirar a foto, cheguei perto, todos saíram correndo, né? Depois eu fui descobrir as técnicas de camuflagem para chegar perto. E aí eu vi uma cobra cipó passando numa árvore com os galhos secos, assim, uma cena muito forte para mim, lembrar disso. E aquilo me atraiu de uma maneira muito diferente, muito estranha, e eu fui e tirei uma foto dela. Quando eu apertei aquele botão, eu virei fotógrafo de natureza. E essa aqui é a minha história com a fotografia. Eu sou de Minas Gerais, nasci lá em São Gonçalo do Sapucaí, tem uns 30 mil habitantes, tem muita paisagem natural. Eu lembro que eu brincava com girino, formiga saúva. Eu acho que essa aproximação com a natureza assim, desenvolve na pessoa uma preocupação. Eu fico preocupado quando eu vejo a Amazônia pegando fogo, quando eu vejo algum desmatamento, enfim. Você acha que a fotografia é uma maneira de aproximar as pessoas, principalmente as pessoas da metrópole, que não tem muito contato à natureza, à relação com a natureza, isso pode ajudar na preservação? Eu acho que sem dúvida, né? A fotografia, ela é uma arte que encanta muita gente, né? Quando você leva as pessoas para fotografar a natureza, que eles conhecem aquilo de perto realmente, eles começam a entender, né, o valor que tem aquilo. E você não tem a dúvida que o próximo passo é a vontade de preservar aquilo, né? A consciência de preservação. Aqui nós temos um distrito aqui em São José, que é São Bacilhau Xavier, que tem o macaco muriqui. Um macaco de 1,30 m, é o maior primata das Américas e praticamente ninguém sabe que existe aqui. É um animal muito importante para a Mata Atlântica e ele está na lista de criticamente ameaçado de extinção. E ninguém imagina isso, né? E o principal motivo dele estar nessa lista não é pelo ataque direto a ele, mas sim pelo habitat, que é a Mata Atlântica que está sendo dizimada, né? Então, quando você leva as pessoas para terem contato com esse macaco, né, que eles dão de cara com aquilo, você não tem a dúvida que desperta um sentimento, né, da importância de uma preservação de um ser, de um ambiente desse. Então, assim, a fotografia, ela tem esse papel, né? Tanto de você levar as pessoas para o meio do mato, quanto de você fotografar coisas que estão acontecendo ali. Eu vejo muito plástico no meio da natureza, garrafa PET, então nem se fala. De você fazer algum trabalho nesse sentido, também causar o impacto inverso, né? Trazer isso para fora e mostrar para as pessoas. Você está falando de fotografia aqui do Vale do Paraíba, não tem como falar disso e não falar de livro. Você tem quantos livros publicados? Eu tenho 8 livros publicados e vou lançar o meu próximo livro agora, que vai ser o 9º livro, é o segundo sobre a Serra da Mantiqueira, né, que vai chamar A Mantiqueira, Patrimônio Natural do Brasil. Poxa, que legal. O seu primeiro livro fala de aves, você está falando de macaco, mas sua paixão, acho que te iniciou nesse negócio do livro, foi ave, né? Então, é muito engraçado, as pessoas me vinculam muito a aves por conta do meu primeiro livro, né? Você é fotógrafo de aves? Eu fotografo natureza, no geral. Adoro aves, sou apaixonado pelas aves, e o primeiro livro chamou o Encanto das Aves, porque realmente, cara, elas são um encanto. As aves da Mata Atlântica, em específico, as coloridas, né, a gente chama de saíra, são assim, quando você começa a ver, você não tem como você não se apaixonar por aquilo. Você vê bichinho desse tamanho com 7 tons de cores, assim, então o livro é sobre isso. Então eu passei 4 meses no meio da mata, atrás desses se chama de seres, né, esses pequenos seres aí. Eu trouxe para o livro, e a minha ideia nesse livro
era retratar elas como uma obra de arte que eu acho que elas são. Então, esse era o objetivo do livro. São pássaros nacionais de alguma região específica? São todos da Mata Atlântica. Eu peguei muito. Ubatuba para mim foi um foco muito grande. Ubatuba, o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro também. Por incrível que pareça, Cubatão também foi. O Rio Cubatão, onde eu fotografei os guarás. Na época, o mangue já estava sendo recuperado ali, que foi muito poluído. Os guarás começaram a voltar nessa época, isso em 2009. Então eu fui para lá fotografar. Então são esses animais nessas áreas, né? Seu segundo livro é sobre o Vale do Paraíba, né? Região histórica, ali onde o Rio Paraíba passa, a região, o pessoal que mora ali, as comunidades, enfim. E te rendeu até um prêmio. Você fala um pouquinho sobre isso, vamos contar para as pessoas. Eu fiquei muito feliz, na verdade, né? Esse chamou A Riqueza de um Vale, que é da nossa região, o Vale do Paraíba, assim, que eu acho fantástico. E eu sempre bati muito na tecla, né, que o brasileiro precisa olhar mais para o seu quintal, né? A gente tem que dar mais valor para o nosso quintal, para o nosso país, que está aqui perto. E as pessoas que são do Vale do Paraíba não imaginam que tem uma riqueza tão grande aqui em volta da gente. Então isso é uma provocação da fotografia também. Aí eu tive a ideia de fazer esse livro, viajei 2 meses pelo Vale do Paraíba, passei pelo Vale Histórico, né, os Barões do Café, fotografei um pouco de arquitetura ali, que não era muito a minha área, mas eu trouxe isso para o livro, essa coisa histórica. Eu lancei o livro em 2011 e em 2012, quando eu estava na Amazônia fazendo meu terceiro livro, que era sobre o Jalapão, eu saí da floresta, consegui sinal de internet e aí eu recebi a mensagem que eu tinha recebido um prêmio Jabuti com esse livro, né? Então, receber um prêmio desse no seu segundo livro, para mim foi fantástico, assim, foi muito, muito, muito gratificante. Fiquei super feliz na época. Inclusive, durante o prêmio Jabuti, você já estava fotografando para o seu próximo livro, né? Em 2012 você lançou um outro. Não para de lançar livro. Eu lancei, aí na sequência eu lancei o sobre o Jalapão, né? É um parque estadual também do Brasil, que é fantástico, é um destino turístico. Na época não era muito ainda, hoje em dia está bem mais. E eu acho que o Brasil ele tem um potencial turístico, assim, natural, absurdo, mas ele é muito pouco explorado e é ruim, né? Não é uma exploração muito boa, assim. Falta incentivo, falta organização. Eu acho que um grande exemplo de parque no Brasil que funciona muito bem, que é impressionante tudo que acontece ali dentro, toda a organização, a arrecadação que vai ali para o próprio parque, a preservação, as Cataratas do Iguaçu. O Parque do Iguaçu é assim, para mim é uma referência que os outros parques do Brasil deveriam seguir e o governo deveria incentivar mais isso. Você é um cara que fotografa a natureza, o Brasil está presente nas suas obras, principalmente a Mata Atlântica e tal. E você, como fotógrafo viajado, que conhece a condição do Brasil, você acredita na fotografia como uma forma de preservação? Sim, cara. Acho que a fotografia ela tem um papel super importante, né, de todos os lados, né? Você chama a atenção de uma região tanto pela beleza quanto pela destruição, né? Por exemplo, quando você está viajando, tem algo acontecendo, você pode fazer uma fotografia que serve até de protesto, né, em cima disso. Então, quando as pessoas conhecem uma região, enxergam a beleza dela através de uma fotografia e depois você mostra algo acontecendo ali, você tem os dois lados, né? Então, a fotografia eu acho que é uma ferramenta super importante em todos os aspectos, né? Você aproxima a pessoa pela beleza, pelo sentimento, e quando você consegue fazer uma fotografia que você toca a pessoa de algum sentido, aí você fez uma foto. Não essa coisa de você ficar disparando, fotografando tanto assim, né? Você tem que tocar a pessoa em algum sentido. Seja por um lado de protesto, né? Como está acontecendo agora nessas queimadas e tal, ou por um lado de emoção mesmo. Então, eu acho que esse é o objetivo da fotografia. Esse é o principal, é o clique que você consegue fazer. Eu vi que você ministra uns workshops e tal. Eu vi também que você faz palestra em escola. Essa sua relação com a criançada, assim, é um jeito de gerar numa geração nova essa preocupação com a natureza, com a fotografia, com a arte? Isso começou sem querer comigo, na verdade, né? Eu estava viajando e me chamaram para dar uma palestra numa escola para criança de 5, 6 anos. Eu até achei que elas nem fossem entender a minha fotografia, né? Porque eu busco muito essa parte da arte e me surpreendi muito. E aí comecei a fazer. Então hoje já fiz muita palestra em escolas no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Quando estou viajando, até no Irã já fiz palestra, já num trabalho que eu estava fazendo.
E eu fiz uma última palestra agora para uma escola de Cananéia, que eu fiquei super feliz, super impressionado com a criançada. Eles estão fazendo um projeto lá que chama Lixo Inimigo Jamais Será Amigo. Eles são uma região litorânea, né, então, de pescadores ali, e é um lugar que para muito lixo nas praias. Então começou uma educação com as crianças da escola pública, e passando para os adultos. E quando eu cheguei para conversar com eles, eu realmente fiquei surpreso com a criançada, né? Perguntas para mim assim que eu não imaginava que fosse sair de uma criança. E aí a minha relação de tratar com eles foi como adultos. Nós fomos para a praia, passamos a manhã inteira pegando lixo e fotografando isso, né? Então eu fotografei a criançada pegando lixo e no final a gente desenhou uma tartaruga gigante na areia e preencheu ela com todo o lixo que a gente conseguiu pegar, e eu fiz uma fotografia disso, aí em forma de protesto, né? Então ela também entra nesse sentido para chamar a atenção. E aí eu fiquei muito feliz de fazer esse projeto, de ter essa reação da criançada, ensinando os próprios pais, né, que são pescadores das antigas, que estão ali e jogam coisa no rio sem ter muita consciência, e você vê um menino, né, ensinando o pai, não faça isso. Mas por que eu não posso fazer isso? Legal. Não, porque o bicho vai comer, a tartaruga vai enroscar uma tartaruga e mostra para o pai na internet e tal. Nossa, eu não sabia. E aí ele para. Então uma geração nova ensinando a velha geração. Então achei fantástico esse projeto. Isso que eu queria perguntar, às vezes, por exemplo, você chega numa comunidade no Tocantins, aquele pessoal que faz artesanato com capim dourado, é um evento, né? Eles não recebem fotógrafos com frequência. Quando você sai de lá, que transformação você deixa? Eu acho que cada lugar que você vai, nessas comunidades principalmente, assim, realmente às vezes é um evento que acontece, né? Que eles não estão acostumados a chegar com uma câmera fotográfica, tirar tudo aquilo e tal. E eu acho que você deixa alguma coisa ali, mas você leva sempre desses caras, né? Por exemplo, o Abrãozinho, que era um ribeirinho no meio da Amazônia, que mora no meio da floresta. Foi uma passagem que aconteceu comigo isso. O cara que está lá, mora lá no meio. E eu estava atrás da tartaruga da Amazônia para fotografar a tartaruga. E o meu guia, eu passei 4 noites dormindo nas praias, não achava nada, até que meu guia falou assim, vou te levar na casa do Abrãozinho, porque é o cara que vai te levar. Eu não estou conseguindo. Chegou na casa do Abrãozinho, no meio da floresta. A gente chegou, a gente entrou na casa dele, a gente sentou, eu percebi que tinha uma tensão ali acontecendo, eu estava todo camuflado, até que o Pedro me apresentou, falou o que eu era, o que eu estava fazendo, e ele relaxou. Ele falou assim, você não é polícia? Eu falei, não. E a mulher dele estava aqui atrás, ela falou assim, você não é polícia? Eu falei, não, nossa, eu achei que você era polícia florestal, eu estava morrendo de medo. Eu falei, por quê? Aí a mulher dele levanta uma tartaruga que eles tinham acabado de matar para comer. E aí começa uma relação, né? E ele é o cara que ele não tem um açougue para comprar ali, não tem tudo isso. Então você entende a situação dele. E quando eu cheguei de São Paulo, cheio de máquina, foi o que você falou, causou impacto. E ele olhou para mim aqui, a primeira coisa que ele me falou, cara, ele falou assim, o que você quer comigo? O que eu posso te oferecer? Eu não sei ler, não sei escrever, eu sou um analfabeto, o que você quer comigo? E a primeira coisa que eu falo para ele, eu falei, Abrãozinho, o analfabeto aqui sou eu, não é você. O Abrãozinho é o cara que olhava no chão e sabia que bicho que passou, que horas que passou, olhava para o céu, sabia se ia chover, se ia ventar, o que ia acontecer. É o cara que sabe tudo aquilo, eu aprendi muito com ele. E a primeira noite que ele me levou, a gente achou uma praia que tinha mais de 60 tartarugas fazendo a postura dos ovos dela. Eu fiz essa foto, né, da tartaruga cavando ali o buraco, e o Abrãozinho e o Pedro me ajudaram a fazer essa fotografia, e sem ele eu nunca ia fazer. E aí ele viu a maneira que eu tratei aquela tartaruga, assim, que eu tava, cara, que bicho lindo, né, se rastejando, andando, era tão maravilhoso para mim ver aquilo. E quando eu fiz a foto, né, eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu acho que eu nunca mais vou conseguir enxergar essa tartaruga da maneira que eu enxergava antes. Né? Você me ensinou uma outra coisa, e eu aprendi um monte de coisa com ele. Então, isso é muito legal, assim, isso eu acho que isso do meu trabalho de fotografar a natureza é uma das coisas mais bonitas que eu tenho a agradecer todo dia, sempre essa troca, sabe? Os lugares que você vai, as pessoas que você conhece, então você sempre vai causar alguma coisa, vai levar algum ensinamento e sempre vai trazer algum ensinamento de tudo. E tem que estar aberto a isso. Então, acho que isso é uma grande lição assim, para todo mundo. Nossa, muito lindo.
Na hora de fotografar, por exemplo, uma tartaruga que o Abraão te levou lá no mato para conhecer, tem uma diferença, uma técnica diferente? Depende do bicho, né? Depende do bicho, porque a tartaruga, por exemplo, eu sempre busco fazer na minha fotografia uma coisa mais artística, né? E a hora que você dá de cara com a tartaruga, você fala, você que é a tartaruga da Amazônia, né? Você sabe quem que é, mas você nunca viu ela. Aí você ouviu um bicho desse tamanho, se rastejando na praia, como é que eu vou fazer uma foto bonita dela, né? Com movimento, com, sei lá, com luz, você tem que ir na hora. E é o que eu falo, você tem que conhecer o bicho, eu não posso chegar ali fotografando. Então, eu cheguei, eu vi ela andando, comecei a ver um monte, aí você tem que entender aquele bicho primeiro. Conversar mesmo com ele, deixar ele se mostrar para você. A hora que aquele bicho se mostra, você descobre a técnica que você vai usar para fazer uma foto dele. E basicamente é isso, cara. E o tempo que demora para fazer tudo isso? Às vezes demora 10 minutos, às vezes são 4 horas, às vezes semanas, cara. Depende da intimidade que você vai ter com ele, cara. Tartaruga, no caso, foi uma semana, foram 4 noites ali, só escutando elas, não via nada. E esse dia, realmente, com o Abrãozinho, essa noite realmente foi muito especial, porque tinha mais de 60 tartarugas numa praia, foi uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. E se eu te falar do tempo que a gente desceu da canoa até a hora que eu fotografei, foi 1 hora mais ou menos para eu fazer a primeira foto. Entendi. Não é uma coisa que eu saio fotografando. Então, observando ela ali, eu fiz uma foto com um flash lateral, aí eu descobri ali como fazer e fiz, e ela ocupou página dupla de um livro meu, cara. Se a gente for resumir essa história toda sua da relação com a fotografia, com a natureza e o seu modelo de vida, você usa isso como negócio, qual é o seu maior pagamento? Cara, meu maior pagamento é viver disso, né, cara? O maior pagamento é viver do meu sonho de criança, não tem o que falar, assim, eu vivo disso, eu só faço isso da minha vida. E é muito engraçado, porque as pessoas perguntam, mas você só faz isso? Acho que eu sou, tipo, algum profissional, um engenheiro, alguma coisa que me fotografa. Não, cara, eu só faço isso na minha vida. Eu vivo disso, então acho que esse é o meu pagamento, cara. E eu tenho que retribuir de alguma maneira, entendeu? E uma maneira que eu gosto muito de retribuir é com a criançada, fazer palestra para criança. Assim, eu adoro fazer isso, assim, não só para criança, assim, qualquer um que vem falar comigo ou perguntar de fotografia, eu tenho o maior prazer, cara, em falar tudo que eu sei, assim, ó. Você estava me contando aqui que você ficou 4 dias dormindo na gráfica, que acho que tem novidade saindo, né? Você vai contar para as pessoas que estão assistindo? Tem um livro novo saindo agora, né? Que é o segundo livro sobre a Serra da Mantiqueira. Esse eu peguei a serra em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Chama Mantiqueira, Patrimônio Natural do Brasil. E para mim é um livro especial e é uma mudança na minha carreira, assim. Quer dizer, não mudança, mas estou agregando algo na minha carreira que são retratos em preto e branco que eu fiz esse livro, né? Então, o livro tem natureza, tem bicho, mas tem os retratos em preto e branco que eu fiz, né? E eu adorei fazer assim. Então são personagens da Serra da Mantiqueira que eu fui descobrindo. E aí eu fiz retratos em preto e branco e contei algumas histórias dele durante o livro. Então esse é um livro muito especial para mim, cara. Legal. Deixa pra gente as suas redes sociais, pro pessoal que tá assistindo. Me seguir no Instagram. O Instagram é que eu uso mais, assim, que é muito ativo no caso das viagens. Eu coloco muita coisa de making off ali, que é Ricardo Martins Fotógrafo. O meu site é ricardomartins.org e o Facebook é Ricardo Martins. Segue o Ricardo, segue a gente também na TV Univap, tem o nosso canal no YouTube. Se você perdeu parte dessa entrevista, você consegue assistir ela na íntegra lá e a gente encerra o papo por aqui. Infelizmente tem uma hora, tem que acabar, né? Muito obrigado, foi um prazer. Prazer foi meu, obrigado. E a gente espera a semana que vem. Até lá.